Olá, boa noite a todos. Boa noite, Vitor. Estamos aqui no nosso terceiro encontro, a segunda aula, e a gente já teve a nossa live Tira Dúvidas. Muito obrigada pela interação de todos vocês, pela participação, a família aumentando, crescendo, cada vez mais pessoas interessadas em conhecer o grande plano, a nova era da harmonização orofacial. Boa noite a todos, boa noite, Vivi. Mais uma vez, satisfação estar aqui contigo. Obrigado a todos pelo feedback, por todas as perguntas. A gente está muito feliz aí em ver o compartilhamento de vocês, da aula que nós demos ontem, a interação hoje, na hora do almoço aí do pessoal mandando pergunta. Foi muito legal a live, então a gente está muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez para falar sobre o nosso grande plano, a nova era da ROV. Se você não pôde participar da nossa aula de ontem, ela já está disponível no YouTube. Não perca tempo, fica aqui com a gente agora, mas depois você pode assistir para poder a gente estar sincronizadinho para amanhã, para a live de amanhã. A gente já está caminhando todo mundo junto. E hoje, vamos falar de quê? Hoje nós vamos falar do segundo P. Mas antes disso, eu quero lembrar para todo mundo que todo o conteúdo aqui que a gente está compartilhando é fruto de trabalho de uma equipe. E é por isso que é tão relevante, são muitas cabeças pensando ao mesmo tempo. E eu e a Vivi, falando por você também, quero dizer que eu me sinto muito honrado de ser aqui o speaker, de ser o mensageiro de todo o time da Let's Off e trazer esse conteúdo aqui para todos vocês. É isso aí, assina embaixo. E aí, ó, eu vou começar aqui querendo saber se vocês, eu vou pedir para vocês escreverem aqui para mim, dentro dessas perguntas que eu estou colocando aqui na tela para vocês, ó, quais dessas situações você já se encontrou na sua profissão? Dá uma olhada aí. Meu movimento caiu. E agora? O que fazer? Você já parou para pensar quanto você está se dedicando a cuidar do seu negócio e quanto você está dedicando para fazer o procedimento com excelência? O mercado não está fácil. Já esteve fácil, Vivi? Não lembro dessa época. Se a gente pensar que pelos números que nós temos, cerca de 5%, estou puxando para cima, das pessoas têm acesso a procedimentos de harmonização orofacial, e nós temos um oceano azul ainda para explorar. Em paralelo a isso, temos também cada vez mais profissionais entrando na área. Então, o que eu entendo nesse estágio já de amadurecimento profissional é que quando você é bom, seu lugar na sombra está garantido. Na sombra, porque o sol nasceu para todos, né? Para todos. A sombra é para alguns. Muito bom. Ficou boa assim, Vivi? Ficou. Ando muito estressado. Não tenho tempo para nada. Coloquei tudo junto. Poxa, tem que ter tempo, tem que ter qualidade de vida. A gente ama o que a gente faz, mas a gente tem que ter tempo para curtir a família, os amigos, o lazer, pensar no que você realmente gosta de fazer. O trabalho tem que ser um lugar que você ama estar. Não tem jeito, a gente tem que passar a vida trabalhando. Aliás, acho que é um cuidado que a gente passa muito. Eu, particularmente, passo muito para minhas filhas, que veem a gente se dedicando tanto ao trabalho. Tem que ser legal o trabalho, tem que gostar do que faz. E isso também vai te ajudar. E eu tenho certeza que quando você tem um retorno de reconhecimento, quando você é uma referência, você tem um sucesso financeiro, tudo isso vai andar junto e vai te deixar mais satisfeito e feliz com o seu trabalho. É gestão de tempo, né? E escolhas das prioridades da vida. Conta aí se vocês concordam com a gente no que a gente está falando aqui também. Cursos, cursos, cursos e mais cursos. Todo dia tem uma tecnologia diferente. Que bom, né? Não tem que parar, não tem como parar. Não tem que parar, não tem que parar. Esse é sinal de que está tendo uma evolução. Quando o negócio começa a ficar muito estagnado, não tem mais aquele objetivo, aquela vontade de querer mais, aquela curiosidade, as coisas começam a ficar mornas, aí do morno vai para o frio. É bom a gente estar recebendo mais informações, cada vez mais tecnologia. Eu acho isso positivo, Vitor. Muito positivo. Na verdade, também penso que o que a gente vai criar aqui com o método que nós estamos apresentando para vocês é para que você entenda ali dentro daquele processo, daquele ponto, que curso você precisa fazer para ficar bom daquela habilidade, daquela soft skill, seja, né, Vivi? Então a gente precisa entender cada ponto, porque se tudo está muito nebuloso é que talvez está faltando de novo processo. A gente falou um pouco sobre isso ontem, né, falando hoje de novo.
talvez esteja faltando processo. Você sabe em que momento, você sabe o que está faltando para você melhorar no seu negócio, na gestão do seu negócio, o que está melhorando para melhorar a sua técnica, a sua entrega no conteúdo. Então é isso que a gente quer elaborar com vocês aqui, com essa nova ideia, com esse novo método que a gente está trazendo para todos vocês nesses dias aqui. Outro, Lavi, todo dia, que acabou de falar da tecnologia diferente, sim, o mercado está inundado por novidade, é um produto novo, é tecnologia nova que chega e a gente quer ajudar você também a peneirar isso e falar o que é que eu preciso mesmo. O que realmente é relevante na minha prática clínica? Chegou uma coisa nova, eu tenho que testar? Testar em paciente? Você testa a coisa em paciente? Não, está errado. A gente usa no paciente aquilo que tem evidência de estudo clínico, isso dá segurança para você e se coloca no lugar do seu paciente. Você gostaria de ser um objeto de teste? Você prefere fazer coisas que tenham evidência científica, que tenham estudos clínicos com comprovação de eficácia e segurança. A face do seu paciente não é um laboratório para que você experimente alguma coisa que pode dar certo. Pelo menos dentro da nossa filosofia de trabalho, isso é inaceitável, totalmente inaceitável. Próximo. Preciso guardar dinheiro. Quem não? Você sabe fazer gestão? Você sabe gerir seu negócio? Você sabe separar a sua conta pessoal da sua conta empresarial? Você consegue entender que você trabalha no seu negócio, o seu negócio você é dono do seu business, você é dono da sua clínica, mas você também trabalha para você mesmo. Você consegue separar essa conta? Ou o dinheiro vai para um lugar só e você paga todas as contas que tem da clínica, da sua conta pessoal, é tudo a mesma coisa misturada? Opa, pensa, tem alguma coisa errada aí. Então é mais uma contribuição que a gente está querendo trazer para vocês. Caiu a procura dos pacientes, cadê os pacientes novos? E aí no final você vai pensar, trabalho muito e não ganho o suficiente. E isso tudo vai acabar te levando para um lugar de insucesso, para um lugar de insatisfação. Desânimo. E aí você vai falar, poxa, essa profissão que eu escolhi está errada. Será que está errado ou será que o caminho, a jornada que você está trilhando, será que é o errado? E é por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para te ajudar na jornada. Porque muitas vezes a gente determina um objetivo, onde a gente quer chegar, e a hora que você chega, fala, pronto, cheguei. E aí? E quantos erros a gente já cometeu? E a gente teve a oportunidade de aprender com eles, né? Porque quando a gente comete o erro, você tem duas opções. Ou você desiste, ou você recua, observa, olha para dentro de você e aprende onde foi que você errou e tenta fazer de novo de uma nova forma. E no caso, né, o que a gente aprendeu ao longo da nossa jornada profissional, a gente quer aqui trazer e compartilhar para você, para que você pelo menos já tenha um pouco mais de sabedoria e talvez cometa menos erros que nós cometemos. É o que a gente quer poder contribuir para a sua prática clínica. Algumas pedras no caminho a gente chuta, outras a gente pula, outras a gente recolhe para aumentar talvez o peso da nossa caminhada. Enfim, essa é a nossa ideia. E aí quando o pessoal pergunta também, cadê o paciente, diminuir o paciente, a captação de paciente, a gente falou um pouco sobre isso, né? Eu perguntei para a Vivi na avaliação na semana passada, quando ela escolheu o local lá da clínica nova dela, de frente para a Baía de Todos os Santos, eu ainda não tive a oportunidade de assistir aquele pôr do sol, né, Vivi? Pois é, você chegou lá para visitar à noite e já foi. Eu esqueci, mas eu vou te propor um brinde agora. Opa, vamos embora. Gente, a gente tem até Muito canequinha, sucesso. Let's Roll, olha que coisa mais linda. Saúde, sucesso. Saúde. O que você está bebendo senti aí, agora Vivi? no Jô Soares. O que você está bebendo aí? Red Bull Light. Light. Zero. Essa hora da noite. Dorme depois? Gente, mas Red Bull não me dá sono. Eu estou tomando chá de camomila. Ah, muito bem. Eu não, estou no Red Bull. Gelado porque tá meio quente, né? Eu estou aqui na beca para poder estar mais elegante hoje. Tá, muito bem. Tá melhor que ontem, né? Tá. Bom, Hoje beleza. eu estou mais despojada. Bom, vamos falar de coisa interessante mesmo, vai. Vamos lá. Então a gente está aqui hoje para falar do próximo passo do nosso método aí. E aí a gente conversou um pouco ontem, falando que o que a gente está preparando, o que a gente está contribuindo para vocês é conseguir criar processos dentro da sua prática. E aí ontem a gente conversou sobre esse método aí que a gente desenvolveu, que é o método APP, que vem a ser, para quem perdeu, para você que não estava aqui ontem, ó, mas só para ficar na mesma página, a gente falou ontem sobre avaliação, que é a primeira parte do método, a abordagem inicial do seu paciente. A gente vai falar hoje sobre o planejamento. E ó, amanhã está imperdível. Amanhã é procedimento. E para você
que está com alguma dúvida ou qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários. O nosso time está de prontidão para organizar tudo. A gente não vai interromper nossa aula de hoje, justamente para ela ficar mais dinâmica, mas nosso momento de interação vai acontecer amanhã. Nós vamos falar e nós vamos responder todas as perguntas de vocês à 1h da tarde por uma live no nosso Instagram, no meu, do Vitor e da Let's Hoff. É isso aí. Bom, vamos a que viemos. Então a nossa conversa hoje vai ser sobre o planejamento. Muito bem, Vivi, o que a gente tem para conversar sobre Eu planejamento? estou pensando aqui por onde que a gente começa. É fácil planejar? É um grande desafio. Quanto mais você tem a possibilidade de ver casos diferentes, de praticar, isso vai ficando um pouco mais seguro para fazer os planejamentos. Mas é o grande desafio. A gente se depara muito com essa dúvida e a gente recebeu muito feedback de vocês, né, nos gráficos que a gente discutiu bastante ontem, que é uma das grandes dúvidas, das maiores dúvidas, dos maiores desafios de quem pratica a harmonização. É sobre isso que a gente quer falar hoje. Sem dúvida, quando a gente fala em planejamento, a gente vai chegar num lugar que chama-se tomada de decisão. É o que você vai propor para o seu paciente, é da onde você vai conseguir pensar como você resolve o problema dele. Então, quando a gente vem para os cursos, a gente fala para vocês, ó, a base de tudo é a literatura científica. Ali em cima dessa base tem a nossa experiência clínica. E isso junto vai chegar na pirâmide, na ponta dela, que é a nossa tomada de decisão. Mas vale lembrar que antes de tudo isso acontecer, houve a avaliação, que foi o que a gente conversou ontem, e hoje a gente está falando do planejamento. Por que é tão importante? Eu preciso saber o que o paciente quer. E aí, entendendo o que o paciente quer, e entendendo o que eu tenho disponível na literatura de melhores evidências e baseado na minha experiência, o que a minha experiência tem a ver com a literatura? A literatura pode dizer para mim que existe um procedimento lá que é XYZ, não vou dar nome, mas eu posso pensar que a minha habilidade técnica ainda não está pronta para isso. Então não adianta eu querer oferecer para o meu paciente se eu não sou capaz de entregar. Exatamente. Então eu preciso também me conhecer e respeitar minha curva de crescimento, minha curva de aprendizagem. Então o meu planejamento começa por entender o que meu paciente quer, naquele passinho atrás que foi a avaliação do A, e agora eu vou pensar no planejamento. Bom, entendi meu paciente, entendi o que ele quer, e agora eu vou pensar o quê? Para o meu planejamento, eu preciso entender de anatomia, Vivi? Demais. A anatomia é realmente, sem sombra de dúvidas, o grande pilar da harmonização. E não é saber nome de músculo, saber quantas camadas da face que a gente tem, que os pacientes têm, mas realmente dominar a anatomia. Não dá para ter dúvida, gente, não dá para ter dúvida na hora que você está lá com o paciente, injetando, fazendo o procedimento, se você está próximo a uma possibilidade de ter algum acidente anatômico importante, ou se você está na camada correta. É óbvio que à medida que a gente desenvolve a habilidade, essa segurança vai vindo junto, essa habilidade, mas o domínio da anatomia, ele diferencia muito o profissional da harmonização orofacial. Sem dúvida nenhuma. Para um planejamento seguro e eficaz, né? E aí quando eu vou falar agora em planejamento, já pensando um pouco lá no próximo pezinho do procedimento, que é, a gente vê aí muita gente falando assim, mas eu quero ser um injetor avançado. E aí o cara pensa, como eu sou avançado, eu sei usar um monte de coisa e usar bastante. Eu sou capaz de injetar com 20 ml de produto. Para e pensa. Se você domina o produto, se você entende de anatomia, domina a anatomia, você não vai precisar de tudo isso. Não. Você vai saber usar o produto certo, no lugar certo, na quantidade certa, no volume, na quantidade, no volume correto, e aí você vai ter o seu resultado. Performance, o nome disso. É saber escolher o produto certo, para a indicação correta, e tudo isso vai desenvolver. E a anatomia é fantástica. A anatomia. E assim, Vitor, só para complementar, uma coisa que a gente fala muito repetidamente é que a gente busca a mínima dose efetiva de qualquer produto, de qualquer tratamento, seja com toxina botulínica, seja com ácido hialurônico, com os bioestimuladores, ou seja, o grande desafio é, entendendo a camada, fazendo o planejamento correto, qual o melhor produto
que eu vou escolher para o meu paciente na melhor sequência para que eu use uma quantidade menor de produto e tenha os resultados mais eficazes. Com isso, todo mundo ganha. O paciente ganha, porque ele vai ter ele vai gastar menos dinheiro, isso faz diferença. Menos risco biológico. Vai ter menos risco, além da segurança, ele vai ter uma despesa menor. Isso é bom, gente, porque a gente aumenta a quantidade de pacientes que têm a capacidade financeira para arcar com o tratamento de harmonização. Nós ganhamos, porque o paciente, se ele fez o procedimento, se ele está satisfeito, ele teve um resultado seguro, eficaz, com uma durabilidade satisfatória e ficou com o rosto natural, ele vai divulgar seu trabalho. Ele vai ser um grande divulgador do seu trabalho. E as empresas, as indústrias que vendem o produto, elas também vão ganhar, porque se a gente vende mais, se o paciente compra mais, a indústria também vai ganhar mais. Então, esse é o grande desafio, porque você pegar um número ilimitado de seringas, paciente com cheque em branco, e simplesmente fazer porque tem a disponibilidade financeira, com certeza você não vai conseguir ter aquela naturalidade dos resultados, que é o que a gente busca para os nossos pacientes. Sem dúvida. E aí, pensando ainda no que você falou, o cheque em branco, tá? Você não vende seringa, você não vende unidade de toxina, o que você entrega para o seu paciente é beleza. O que você vende é autoestima para o seu paciente. E aí você não precisa cobrar por unidade de toxina que você vendeu. Você não precisa cobrar por seringa, você cobra o procedimento que você vai entregar. E se você é capaz de usar pouco produto e entregar o resultado, ótimo para você. Você pode cobrar o que você quer ali por isso. O valor da sua mão de obra, como a gente falou na nossa conversa de ontem, o valor da sua mão de obra é a coisa mais cara, é a coisa mais valiosa do seu serviço, muito mais que qualquer produto que está aí. O resto é insumo. Exatamente. Então, tudo é insumo. Eu entendo que é um pouco difícil, Vitor, para quem está começando na harmonização, você olhar para o paciente e você conseguir cobrar o tratamento. Cobrar para entregar um resultado. Gente, não é fácil. Eu sei porque eu comecei já um dia, já estou um pouquinho, já dei alguns passos dentro da minha jornada, a gente ainda tem muito ainda que aprender, que crescer, que amadurecer. É difícil você cobrar sem ser por seringa, sem ser por unidade, é um grande desafio, mas você precisa se desafiar para você realmente conseguir pular essa etapa e conseguir ter uma previsibilidade de resultados melhores. E para isso, de novo, você precisa conhecer de anatomia, conhecer dos produtos, conhecer da fisiologia do envelhecimento, saber olhar um paciente, saber se aquele rosto é um rosto que tem um tecido de cobertura mais espesso ou mais fino, mais delicado. E aí toda essa conexão, toda essa construção desse raciocínio vai te ajudar a chegar na mínima dose efetiva. E aí, então, voltando para a anatomia, que é o nosso momento aqui pensando no planejamento, Vi. O que a gente pode dizer hoje para eles? É importante você entender que na face, basicamente, você tem 5 camadas diferentes. E aí, a gente aqui trabalha baseado em mimetismo, que, aliás, é uma coisa que você nunca viu em lugar nenhum. A Let's Hoff, ela trabalha baseado em um artigo que foi publicado pelo nosso time, com técnicas, é uma proposta, é um conceito de entendimento de mimetismo tecidual, onde a gente escolhe produto versus camada para mimetizar tecido. O que a gente quer com isso? De novo, eficácia, segurança, naturalidade de resultado. Então, nós trabalhamos baseado numa publicação nossa, e lá tem também, além de um conceito, um guideline. E aí é com muito orgulho que eu posso contar para todos vocês aqui, que hoje, depois de 2 anos de Let's Hoff, 3.000 pacientes atendidos, a gente tem 0 de evento vascular. Isso é muita coisa. A gente tem um índice de satisfação dos pacientes em torno aí de 95%, que também é muita coisa. Tanto que a gente sabe muito bem que os nossos cursos, os alunos que vêm para o nosso curso, vão embora muito satisfeitos, porque além da teoria que a gente entrega, tem uma boa prática clínica com bastante paciente. Por que tem tanto paciente? Porque eles são bem atendidos, porque eles voltam. Então, isso tudo é pelo conhecimento adquirido ao longo do curso. Então, vamos lá. Na face são 5 camadas. Eu tenho que entender que eu tenho a pele, coxinha superficial, aí eu tenho músculo, SMAS, coxinha profundo, membrana periosteal, tecido ósseo, tudo aí sendo uma camada só, cheguei nessas 5.
Aí eu preciso pensar como é que eu vou trabalhar. Se eu quero trabalhar no músculo, qual é o melhor produto para trabalhar no músculo? Qual é o fármaco para trabalhar no músculo? Eu quero trabalhar nos coxins de gordura, qual é que eu vou usar? O que eu quero fazer de procedimento? É tudo volume? É tudo volume? E aí o nome é curioso, eu vou lembrar aqui o editorial da Humphrey, que saiu agora semana passada, de uma revista importante, que ela propõe a gente repensar o nome preenchedor. Ela fala, olha, quando veio para o mercado, ele veio com esse objetivo. E esse nome fazia muito sentido. Por que isso? Porque se usava ácido hialurônico, por exemplo, para poder tirar ruga. Então tinha lá o ruga, a marca, o vinco, e injetava até estufar o tecido. Pronto. Então ele era um preenchedor. Aí ela propõe... Você inflava a face, né? Enchia até... Imagine um paciente que tem um grau de flacidez enorme para você conseguir tirar aquela ruga e inflar aquela face, tanto que você precisava de material e o quanto que você transformava a face daquele paciente, de travamento dos músculos da mímica da face, né, que estão inseridos nessa porção medial da face dos pacientes, e aí você consegue miomodular sem querer miomodular. É possível miomodular, olha aí, a gente está falando de outro assunto agora, né? É possível miomodular com ácido hialurônico. Você já pensou nisso? Sabe como fazer isso? É uma técnica que a gente usa o ácido para atrapalhar o movimento do músculo. Então a gente consegue tratar sorriso gengival com miomodulação, por exemplo. Mas para isso eu preciso, de novo, escolher o produto certo e colocar na camada certa. Então, de novo, esse conhecimento de anatomia, a gente está ainda abordando a anatomia por enquanto. E aí, além de entender os tecidos, as camadas, eu preciso entender a biodinâmica deles. Como que eles interagem. Como é que um músculo, quando ele puxa para cima, o que acontece com o músculo que puxa para baixo? O que são músculos agonistas, antagonistas? Então, assim, vamos lá. A gente publicou também, nosso grupo aqui publicou um outro artigo recente. E quando eu falo com muito orgulho das nossas publicações aqui, que a gente é o grupo que mais publicou aqui no país. E o mais interessante aí é pensar as pessoas, publicar é legal, é muito legal. É isso que dá segurança para a gente falar com vocês como a gente está falando aqui. É isso que faz a gente ser reconhecido como profissionais capazes de fazer procedimento. É publicação científica, não tem outro caminho para fazer isso. E aí o outro que a gente publicou recente foi o lifting com toxina botulínica, né? Resumindo o título, e a gente mostrou isso com o Quantificare, né? Que é uma ferramenta que eu contei um pouquinho ontem, falando do escaneamento facial, uma reconstrução 3D digital. E aí a gente mostrou que você trabalhando nos músculos depressores da face, você consegue reposicionar o tecido com a toxina botulínica. Então é possível sim fazer lifting com toxina. E você falou mais cedo que o ácido hialurônico não tira ruga. E a toxina botulínica? Tira ruga? Ela é para tratar ruga? Não só as rugas, né? É muito além de rugas, toxina botulínica. Eu adoro né? essa abordagem, porque às vezes a gente recebe, para quem já tem experiência, já veio com alguns vícios, porque o que acontece, gente, muitas vezes, com todos nós, não com vocês, conosco também. Às vezes o conhecimento vem de uma forma que a gente não para pensar naquilo, a gente simplesmente digere e a gente repete, sem parar para pensar. E quando você vai ensinar, se aquilo não tiver muito claro na sua mente, como é que você vai conseguir compartilhar aquele conhecimento? Então, a partir do momento que a gente vira a chave e vem para o lado de cá, né, com a responsabilidade de poder compartilhar, e a gente realmente compartilha o que tem na literatura, e a nossa experiência clínica é totalmente embasada na literatura. Então, a gente pega alguma coisa que faz sentido, é assim que nós trabalhamos, a gente traz para a nossa clínica, e aí sim, realmente isso dá para a gente validar, porque já tem um embasamento e funciona realmente clinicamente, a gente está vendo, a gente está acompanhando, a gente tem muitos casos, e aí sim a gente vai compartilhar. Então, esse entendimento de ácido hialurônico e de toxina, simplesmente de tirar a ruga, a gente já superou. A gente já está num outro grau de entendimento, em que sim, o ácido hialurônico ele vai e ele pode tirar ou tratar rugas, mas hoje, muito mais o entendimento de reposicionamento tecidual do que simplesmente um produto preenchedor para tirar aquela ruga que vai ser aplicada exatamente abaixo, sustentando aquela ruga. Eu quero até fazer uma pergunta para vocês, eu quero que vocês me respondam aí no chat. Quantos pacientes, para quem faz já a ROF, quantos pacientes chegam no seu consultório
e te pedem para ter volume no rosto. Olha, eu quero volume, eu quero Bochecha. volumizar meu Quero rosto. ficar bochechudo. É isso que eles querem. Quantos perguntam para vocês? E quantos deles chegam assim com os 4 dedinhos, como que é, Vivi? Puxando para trás assim, a gente fala, não são 4, é um só. Pediram aí, eu quero isso aqui, ó, eu quero lifting no meu rosto. Quantos? Pensa nisso que eu falei. Pensa nisso e vê Pensa e se a escreve gente pra tá... gente, pra gente entender como é que tá aí essa busca dos pacientes nos consultórios de vocês. Para saber se a gente está falando da mesma coisa, do mesmo tipo de paciente, né? E quando a gente fala de toxina também, é importante entender essa biodinâmica dos músculos, esse cabo de guerra, e não é um cabo de guerra bilateral, para cima e para baixo. A gente tem fibras musculares em vários sentidos, além das variações anatômicas, e é uma terapia. Tratamento de toxina com toxina botulínica, hoje a gente entende e a gente precisa entender a dinâmica muscular, a ação de cada músculo e dentro do movimento da face do paciente, qual é aquele músculo que está causando determinada ruga. E eu não vou aplicar naquela ruga, eu vou aplicar no músculo que está causando aquela ruga. Vou falar outra coisa então. Eu posso neuromodular um músculo sem aplicar toxina nele. Simplesmente por isso que a Vivi acabou de falar, de entender agonismo e antagonismo muscular. Se eu tiro força de um antagonista, o outro músculo, que seria o antagonista dele, daquele cabo de guerra, ele funciona, cumpre o papel dele com menos esforço. E isso, puxando para o planejamento, que é a nossa pauta de hoje, faz total sentido, porque quando eu estou lá fazendo análise, conversando com o meu paciente, eu já estou observando essa dinâmica muscular, entendendo o que eu preciso equilibrar. Toxina, gente, vai ser um fármaco que vai equilibrar a face do paciente. Então dá uma olhada nisso aqui. Olha esses dados aqui que eles compartilharam, que vocês responderam lá no questionário que a gente fez. Qual a sua maior dificuldade profissional ou o que te impede de fazer ROF? Insegurança. Lembra que eu trouxe isso? Eu estou trazendo de volta esses dados que eu trouxe para vocês ontem. Insegurança, falta de técnica, planejamento. E essa última aqui, ó, a gente colocou tudo isso, ó, não saber fazer avaliação. Tudo isso aqui, ó, vai impactar diretamente no seu planejamento. Então, esse dado é muito relevante aí para nós. E é por isso que a gente volta a discutir o planejamento hoje. E hoje a gente acabou de falar de anatomia e agora eu vou falar de um outro assunto. A gente falou agora, por enquanto, da anatomia focado na eficácia. Agora eu quero falar de anatomia focada na segurança. O que eu preciso conhecer de anatomia focada na segurança? O que eu preciso entender, Vivi? O que é importante eu entender? Qual é o maior medo das pessoas quando a gente fala em segurança? Eu não gosto dessa palavra medo. Vamos trocar por receio. Pode ser? Pô, eu já fiquei até com receio. Ainda bem que não foi com medo. O maior receio vem... Gente, eu não tenho dúvida disso. Eu estou falando com bastante propriedade, porque isso é uma coisa que a gente faz questão de perguntar em todos os nossos cursos, e são mais de 2.000 alunos formados só nesse período aqui de Let's Hoff. E a gente tem esse dado mesmo, né, Vitor, no nosso dia a dia, que a maior insegurança está associada à falta de conhecimento anatômico. Aquela coisa de você trabalhar num campo escuro, porque é um campo escuro, a gente consegue entender as camadas da face, mas quando eu estou com uma agulha ou com uma cânula dentro da face do paciente, eu preciso fechar meu olho no tato e ter o meu entendimento, o meu GPS já ligado no automático. Ninguém vai injetar de olho fechado, não foi isso que eu quis dizer, só para deixar bem claro. Eu quero dizer que simplesmente no tato, quando você já tem experiência, isso pode ser um sinalizador para você realmente entender qual estágio você está de conhecimento da harmonização orofacial, saber aonde você está, se tem alguma estrutura anatômica importante, relevante. E mais do que isso, né, Vitor? A gente precisa preocupar também não só com inserir um produto ou injetar um produto dentro de uma veia de uma artéria, mas também com a compressão vascular. Então, são duas possibilidades de complicações vasculares que a gente precisa ter bastante cautela, bastante cuidado. E o que a gente vê que mais acontece é até a compressão. A compressão acontece mais. E, normalmente, em locais que tem pouco espaço. Por exemplo, nariz. Glabela a gente não trata, mas glabela, a fossa. Mas aonde? Têmpora.
têmpora, são áreas que têm pouco espaço. Se você enche de muito produto, pode ser, ou você vai naturalmente aumentar a sua chance de causar um evento vascular. Eu peguei a Conceição aqui, muita gente já conhece a Conceição, aliás, quem me conhece normalmente conhece bastante a Conceição, já me viu andando por aí. Conceição tem bastante hora de voo, já passeou pelo país todo. É curioso, né? Eu vou lembrar um pouquinho da história da Conceição. Quando eu comecei a levar a Conceição comigo nas viagens, tinha vezes que o pessoal chegava, não queria nem tirar foto comigo, era só com a Conceição. Então, a Conceição é bastante famosa. Não é pior que é verdade, você sabe que é. Bom, o que a Vivi contou aqui para vocês, por exemplo, você precisa saber que a artéria facial, ela entra profundo aqui, ela começa a superficializar, ela vai se dividir em labial, deixa eu virar aqui para frente para a minha câmera, vai em labial inferior, labial superior, ela sobe mais um pouquinho, ela vai ser a lateral da asa do nariz, ela vai subindo, sendo a angular, vai superficializando, e aqui em cima ela vai virar supratroclear. E aí ela tem a anastomose, isso tudo é fruto da carótida externa e depois ela anastomosa com a oftálmica aqui pela carótida interna. E aí essa região a ser tratada é uma região de muito risco se você trabalha com muito volume de produto. E quando eu penso volume, quando a gente falou lá das camadas da pele que eu acabei de falar para vocês, a gente sabe que basicamente o rosto todo são 5 camadas, mas quando a gente pensa em áreas que tem pouco espaço, a complacência, a distensão que o tecido é capaz de sofrer quando você injeta um produto, às vezes é menor. E eu preciso entender também que eu tenho limite para colocar produto em determinados coxins de gordura. Então, aquele entendimento que existem coxins no seu rosto todo, que os coxins na região medial são diferentes da lateral, o coxim profundo é diferente do superficial. Dentro daquele coxim, o entendimento hoje que a literatura traz é que o produto fica dentro do coxim. Então não adianta eu pôr lá, colocar 1 ml inteiro justo a ósseo, porque o produto até um certo ponto ele sobe dentro do coxim, depois ele se espalha. Então ele para de projetar e começa a volumizar, não adianta mais nada. Você está perdendo o produto, está exagerando na quantidade de produto. Então eu preciso entender, dominar a anatomia a esse ponto também. Preciso entender que as camadas centrais da face, elas se comportam, tem uma disposição oblíqua, né, como se fossem telhas. E isso cria mais pontos de fixação, embora seja a área mais móvel da face. Na lateral já não. Na lateral é mais paralelo, como se fosse uma casca de cebola. Então eu consigo distender a parte medial quando eu trabalho na parte lateral. E isso está impactando diretamente no meu planejamento. Então a gente abordou agora anatomia focada no planejamento. Eu estou falando de áreas específicas da face. Se eu quero tratar músculo, o produto que eu vou usar, tem 2 produtos aí praticamente prioritários para trabalhar, não só 2, mas prioritários, que seria a toxina botulínica e os preenchedores de ácido hialurônico. Se eu quero pensar, para que eu usaria então os fios de tração, por exemplo? O nome já fala. Você quer reposicionar tecido. E aí eu preciso entender também aonde que você vai ancorar o fio de tração. Existe aquele falso milagre do fio de tração, que você vê aquele resultado imediato maravilhoso e um pós nem tanto. E aí você fala, mas poxa, o paciente gostou no começo, mas se isso não dura, você não vai ter paciente satisfeito. Aí eu preciso entender também de bioestimulador. Tem um conhecimento ali de bioestimulador que é fantástico, Vivi. Você adora esse assunto, você adora falar de neocolagênese. Eu já fiquei até me tremendo aqui. Mas eu gostaria de pensar assim, é milagre? O bioestímulo de colágeno é um milagre? De repente a pele fica boa? Não, e as técnicas e os produtos, na verdade, os procedimentos de bioestímulo, eles são técnico-dependentes. Não é simplesmente injetar o produto e deixar acontecer naturalmente. Tem até uma música que é assim, né? Ficou legal. Mas, na verdade, não é assim. Eles são técnico-dependentes. Você tem que entender o que você quer. Se você quer devolver o volume perdido ao longo do processo de envelhecimento num coxim profundo, ou se você quer trazer os coxins superficiais no reposicionamento, que eles vão sofrer o processo de descompartimentalização com o passar dos anos, e o quanto que você quer e a região que você vai aplicar. Se a gente trabalha, na grande maioria dos casos, na região lateral da face, que é uma área mais fixa, onde a gente tem a fáscia do músculo temporal, do músculo masseter, uma região com mais possibilidade, mais rica em fibra, a gente consegue realmente reposicionar e tirar todo esse peso que vem para a porção medial da face com o envelhecimento, formando o sulco nasolabial, o sulco lábio marginal, o próprio jaw. O que a gente quer é reposicionar. Se a gente enche muito essa região medial, a gente trava a face
E a gente também vai volumizar em um paciente que é mais bochecha, principalmente aqueles casos de paciente que tem um rosto já muito pesado. E falando de anatomia, Vitor, só para que eles interajam um pouco com a gente, conta para a gente se vocês já tiveram a possibilidade, a oportunidade de fazer algum curso de treinamento laboratorial em cadáver fresco. Hoje a gente tem essa possibilidade, né? A gente já, algum tempo atrás, não tinha essas escolas no Brasil, hoje a gente já tem. A gente saiu do Brasil algumas vezes para poder aprender isso no exterior. Hoje a gente tem a possibilidade de ensinar, a gente tem o Anatomy, que é um curso específico de harmonização ou de treinamento no Flash Frozen. E conta pra gente se vocês já tiveram essa experiência, como foi isso, porque para nós e para a grande maioria das pessoas que fizeram o curso conosco, é um grande divisor de águas, né? Isso que o Vitor trouxe, esse desafio de conhecer a anatomia, realmente, quando você tem a possibilidade de ver essas estruturas, muita coisa muda. A segurança aumenta muito, né, com o curso do Anatomy. E ainda falando do Anatomy, a gente pensa no modelo que a gente conseguiu trazer para cá, para o país, né? Eu já fui 4 vezes fazer curso fora e eu sempre pensava assim, poxa, está faltando alguma coisa. E aí hoje a gente não falta, né? Porque aqui no nosso, além da prática que você tem no laboratório, nas espécimes frescas, você tem no dia seguinte clínica. E aí você fecha o conhecimento, que é fantástico esse tipo. Aliás, o Anatomy é um dos cursos premiums aqui da Let's Hoff, né? Que a gente gosta muito. E toda vez que eu faço, que a gente dá essa aula, toda vez eu aprendo mais um pouquinho. Eu acho que você também, né? Então a gente gosta muito, a gente gosta de todos, mas o Anatomy também é um curso muito especial para nós. Pensando agora ainda em anatomia, a gente falou em volume, e aí pensando aqui, mas é volume, sim, é volume. No final você injeta o produto no lugar, só que você quer dar volume naquele local, só que o Quantificare vem mostrando pra gente que você dá, é quase um contrassenso. Você injeta um produto, você dá volume num coxim profundo, por ele reposicionar o coxim superficial, o volume global da face diminui. Isso é o quê? Estratégia. Então, o meu conhecimento de anatomia versus produto que eu escolhi para trabalhar, ele me dá essa possibilidade. E a palavra bioestimuladores, deixa eu colocar aqui uma coisa muito clara para todo mundo. Eu vou chamar de biopolímeros. E os biopolímeros são todos eles, seja ele líquido ou sólido, todos eles vão provocar bioestímulo de colágeno. Então, eu estou falando com todas as letras, toma nota aí. Ácido hialurônico é bioestimulador de colágeno, é bioestimulador de gordura, de neoangiogênese, assim como os outros produtos, a policaprolactona, a hidroxiapatita de cálcio, o ácido polialilático, fio de PDO, todos eles vão ter. E evidentemente que são níveis diferentes, né? E aí cada produto tem lá seu perfil de segurança, né? Vai depender da sua habilidade, do seu conhecimento e dos resultados. Aí eu tenho as minhas preferências, a Vivi tem as dela, muitas são parecidas, né? Curiosamente. Nesse caso, sim. Mas isso é muito legal. E a gente, por que a gente tem segurança e preferência? Porque hoje, com a experiência da nossa clínica, não só a nossa, mas a experiência do que a gente vê na prática que acontece nos cursos da Let's Hoff, né? De novo, 3.000 pacientes atendidos com tanta eficácia e segurança, isso facilita para a gente escolher também o produto, aonde a gente vai injetar e o produto que a gente vai escolher, pensando no resultado que a gente quer ofertar para o nosso paciente. A gente falou tanto aí de planejamento, me fala agora como você vê, a gente falou, um dos produtos que a gente mais falou aqui é a toxina botulínica. Como que você vê a toxina botulínica? Como você vê ela sendo explorada? Você já falou, olha, as pessoas pensam só na ruga. É uma subutilização da toxina botulínica, né? Quando a gente pensa só em tirar ruga. Então, como você vê, como os profissionais têm visto, na sua opinião, como tem sido vista a toxina botulínica hoje na prática clínica? Eu entendo a toxina como o principal produto de venda do nosso consultório, é a porta de entrada para o paciente. E muitas vezes eu vejo que o paciente não tem tanto carinho com o procedimento de toxina. O que eu quero, calma, gente, o que eu quero falar com isso? Eu escuto muito assim, mas é só uma toxina. A gente escuta isso nos discursos todas as... professora, de novo, mas a paciente vai fazer só uma toxina. Gente, não é só uma toxina. Vai fazer um procedimento de toxina botulínica. Como que você vai agregar valor ao seu procedimento e querer cobrar um valor se você trata o procedimento como só um procedimento? É um procedimento permitido com que apenas profissionais graduados possam
fazer o procedimento, ou seja, você precisa, não é qualquer pessoa que pode fazer, é um fármaco, um medicamento, pode ter eventos adversos complexos, de você deixar um paciente assimétrico, ou travar um sorriso, ou travar uma face inteira. Então, nós encaramos o procedimento de toxina botulínica com bastante seriedade e, para mim, é um super desafio, Vitor. Na primeira vez que eu atendo um paciente, eu até me permito precisar fazer algum ajuste. Mas esse desafio que eu trouxe para vocês, que a gente vai acompanhar a gente, toda a nossa trajetória, de encontrar a mínima dose efetiva, aí sim. Aí você começa a sair da linha média dos profissionais que estão aqui, do morno para o frio, e você começa a buscar o seu lugar, né? Você não pediu para a gente te ajudar a ser referência no mercado da harmonização? É isso. É esse entendimento e essa entrega de um tratamento que é mandatório, que ajuda muito a pagar os boletos, né, Vitor? Que tem muita gente que faz também. Se você não fizer bem, se você não entregar isso como um tratamento, seu paciente vai atrás de outros, né? Porque é fácil conseguir quem faz toxina. Então é isso, a gente tem batido muito nessa tecla, né, da valorização do procedimento, e às vezes aquele paciente que está ali só para fazer o tratamento de toxina botulínica, ele se preparou financeiramente durante vários meses para poder ter aquele resultado. Então, né, nessa pegada de respeito ao paciente, ao que ele pode fazer, a gente consegue trazer esse paciente para a gente e depois entregar outras possibilidades, né, Vitor? E talvez ter esse paciente deixar de fazer só a toxina botulínica, a gente sempre entre aspas, Sim. e agregar mais valor. E aí, falando em referência, eu vou citar aqui o Vitor Lora, que é um professor do nosso time, que é um dos caras que tem mais publicações aí de toxina botulínica que a gente conhece por aqui, né? Domina a farmacologia, domina o uso estético também dela, além do uso funcional e como analgésico da toxina, né? Então, olha, em 3 palavras daqui eu te falei de várias coisas que não somente tira a ruga, né, da toxina, e falamos tanto sobre dose mínima efetiva. Quando a gente fala de dose mínima efetiva, Vi, a gente pensa o seguinte, né? É um fármaco, como você falou. Então, assim, comprimido para dor de cabeça. Se você tiver com uma dor de cabeça, você toma um comprimido. Não precisa tomar 10. Então, saber usar a toxina botulínica é saber usar realmente. É isso que a gente está falando de dose mínima efetiva. Para quem ainda não tinha ficado claro. É isso. E aí agora eu vou direcionar esse conhecimento, porque quando eu uso a dose mínima efetiva, eu ofereço menos risco de evento adverso para o meu paciente. E quando eu ofereço menos risco para o meu paciente e entrego o resultado que ele espera, e quando a gente fala de toxina, que é sucesso, é o paciente ficar mais bonito, satisfeito com o resultado e ter uma boa durabilidade, assim, a gente sabe que a durabilidade da toxina ela é multifatorial, entre elas dose dependente, entre elas fármaco dependente, paciente dependente, mas enfim, a gente entrega tudo isso com a menor dose possível, além do benefício biológico para o meu paciente, tem um outro benefício, que é o financeiro para a saúde do seu negócio. E se você puser na ponta do lápis, e para quem faz toxina, se ainda não fez essa conta, está perdendo, é o procedimento mais rentável que tem na sua prática clínica. É o procedimento mais barato para você de custo, a toxina botulínica. Quando você faz a conta, custo do fármaco, insumos associados, tempo para fazer o procedimento, e você vai ver que é o produto mais rentável que tem na prática clínica. Deixa eu te fazer uma pergunta, Vitor. Se você for pensar numa média, tá? A média de unidades que você aplica nos seus pacientes de toxina botulínica, numa média? Hoje, pensando no protocolo de lifting, que eu gosto muito... Não, protocolo estético. Protocolo estético a gente fala de músculo frontal, corrugadores do supercílio, prócero, orbicular dos olhos e nasal. Média de 40 unidades internacionais ou E as nossas vocês, tracinhos. comentem aí pra gente qual é a média de unidade de toxina, independente da toxina, a marca não está entrando em questão aqui, que vocês usam no seu dia a dia clínico. Vamos ver se a gente está alinhado com isso também. Muito legal. E aí eu vou, para fechar o assunto toxina então, Vitor, enquanto eles respondem aí, e a gente vai trazer o que eles estão falando aqui na live de amanhã, para não esquecer, a 1h da tarde, né, Vivi? Quero deixar uma mensagem para vocês.
tenham compaixão do frontal dos pacientes de vocês. Lembrem-se que o frontal é o músculo capaz de elevar o terço médio e superior da face do seu paciente. É o único, né? É o único. Não tem outro. Muito bom. Fechamos aí, toxina, fechamos. Na verdade, a gente gostaria de ficar muito mais tempo aqui com o pessoal. A gente já tem que parar. Que o Produção, tempo vai estar... libera mais aí. O tempo está esgotando aqui, mas a gente vai ter muita coisa para conversar. Mas a gente tem uma coisa para contar para eles aí, que é o que a gente vem trazendo. Já que a gente entendeu que o pessoal quer conhecer mais do APP, a gente vai tornar isso um curso. APP. A gente está falando aqui de 3 passos. E para quem conhece os nossos cursos aqui, então pode se preparar, porque vem aí o Let's Hoff 3 Steps. E é o que a gente vai abordar um pouco mais para vocês na próxima live. Então, ó, tá imperdível amanhã. E o 3 Steps, eu vou falar só mais um spoilerzinho pequenininho, é totalmente inédito, é um conteúdo que ninguém viu, né? Óbvio, a gente não mudou, de novo, a gente não mudou os nossos protocolos, mas dessa forma, organizada, para trazer essa jornada completa do paciente, desde a avaliação até o planejamento, até o procedimento em si, a gente nunca trouxe nesse formato, então todo o curso foi desenhado e amanhã a gente vai estar aqui nesse mesmo horário, a partir das 8 horas, para poder trazer e detalhar tudo como vai acontecer, além da gente falar do segundo P. Do terceiro, é isso, do Desculpa, segundo P, do segundo P, da terceira letra, a gente vai trazer também para vocês como vai acontecer toda essa ementa desse curso, apresentar os professores do nosso time que vão estar aqui com a gente. E o Tira Dúvidas amanhã, não se esqueçam, 13h, a gente vai estar aqui não, no Instagram meu, do Vitor e da Let's Hoff. Antes de finalizar e de dar boa noite para vocês, a gente quer aqui trazer alguns depoimentos de alunos para poder contar para vocês como foi a experiência Let's Hoff. Meu nome é Arnaldo, minha especialidade é prótese dentística. Estou começando na área de Hoff, fui muito bem indicada por esse curso. Oi, meu nome é Andrea Balareso, eu sou do Equador. Olá, tudo bem? Eu sou o Leandro. Oi, meu nome é Débora, eu tenho 20 anos e eu sou do Mato Grosso do Sul. Olá, eu sou a Gabriela Andrade, sou portuguesa, médica dentista, trabalho neste momento no Luxemburgo. É o segundo curso que eu faço com a Let's Hoff e foi assim incrível. Conseguiram superar as minhas expectativas. Os professores extremamente atenciosos, a equipe toda muito atenciosa, muito conteúdo, muita informação que realmente vale a pena. E realmente, de todos os cursos que eu fiz, esse é o melhor do mundo, porque os professores são muito preparados, são muito profissionais e eles realmente têm toda a parte de teoria científica, tem artigos científicos, então cada palavra que eles falam com ciência, muito bem estudado, pensado para passar para vocês esses estudos e para você colocar na prática. Então eu achei isso maravilhoso, que nenhum curso faz isso. Curso maravilhoso, professores sensacionais, didática excelente. E eu me apaixonei pela Hoff desde o VIP com a Vivi e desde então eu tenho buscado seguir os caminhos dela, né, para poder aprender cada vez mais, me aperfeiçoar cada vez mais. Com certeza indicaria esse curso a quem estiver me escutando, porque realmente vale a pena. É um bom aprendizado e estou com uma expectativa muito grande aí daqui para frente. Como sempre, são profissionais, professores excelentes e sempre para levar o melhor também para os nossos pacientes. Eu acho que o conhecimento ele nunca pode parar e ele nunca é demais. Professores sensacionais, didática excelente, vale a pena. Vem conferir. Não deixem de fazer se um dia vocês tiverem oportunidade, porque são profissionais maravilhosos, tudo baseado em ciência e ótima qualidade. Por ter, portanto, uma parte teórica muito completa e, sobretudo, por se basearem muito em artigos científicos, o que é ótimo, portanto, tem uma base científica muito sólida. Os professores que nos acompanharam, excelentes também, e a dar-nos todas as dicas necessárias. Portanto, não podia estar mais contente com o curso que acabei agora de fazer. Obrigada. Nossa, emocionante, né? É isso que nos move.
É isso que faz a gente todo dia não ter hora para acabar, estudar, preparar para poder entregar o melhor que a gente pode para todos os nossos alunos, pensando de novo lá no paciente. A possibilidade de impactar vidas, de poder ajudar a mover as pessoas, a tirar daquele lugar comum e te levar para um lugar que você se sinta satisfeito com o que você acabou de receber, e isso mudar, transformar a sua vida. É isso que nos move, é isso que faz a Let's Hoff crescer sem parar, e eu acredito que é isso que traz essa energia de todo mundo que participou um dia de uma experiência Let's Hoff. Tenho certeza que sente essa vibe toda. Faz todo sangue, suor e lágrima valer a pena. Valer a pena. Cada gota de suor vale a pena. É isso aí. A gente espera vocês aqui amanhã para detalhar todo o nosso curso online Let's Hoff 3 Steps. E tem surpresa, mas só amanhã, né? Só amanhã. E não vai ser na live, vai ser aqui no YouTube a partir das 8 horas. Para quem estiver ao vivo com a gente. Então, ó, 13h a live, tira dúvidas de hoje, e às 8 horas da noite, cheio de surpresa, a gente está de volta. Boa noite. Valeu.